É a C já identificamos. A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. O verbo assistir aí está em qual sentido? Está no sentido de dar assistência. No sentido de dar assistência, o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Por isso que o objeto aqui está sem preposição, sendo um objeto direto. Mas se eu pusesse o ao doente, a minha frase estaria errada? Eu mudaria o sentido do assistir. Eu quero falar uma coisa para vocês, que eu acho tão legal. A ESAF é que cobra mais, tá? A construção assistiu o filme. Ela pode ser passada para a voz passiva, não pode? Ai, gente, eu assisti a um filme ontem. Assistiu ao filme. Bom, assistiu ao filme e assistiu o filme. Assistir ao filme é assistir no sentido de ver. No sentido de ver, por incrível que pareça, porque as pessoas acham que no sentido de ver ele não tem preposição. É no sentido de ver que ele tem preposição e, portanto, é um verbo transitivo indireto. Os produtores de um filme, eles estão apenas assistindo no sentido de ver? Eles estão assistindo no sentido de acompanhar, de ajudar. Então, esse aqui, ele, no sentido de ajudar, para as pessoas é normalmente o contrário. A gente pensa na modificação. É um verbo transitivo direto. De dar assistência. Tá? Aí reparem só. Lá na ESAF, eles perguntam se essas duas frases podem ser passadas para a voz passiva e ficar: o filme foi assistido. Eu posso? Assistir ao filme, eu posso dizer que o filme foi assistido por mim? A maioria vai dizer o quê? Que pode, mas não pode. Não pode porque verbos transitivos indiretos, a premissa é: não serão passados para a voz passiva. Porque a voz passiva pressupõe que existe um elemento que sofre ação. O objeto indireto não sofre ação. É o objeto direto que sofre ação. Então, dessas duas frases, essa aqui, no sentido de ajudar, ela pode ser passada para a voz passiva, mas no sentido de ver, ela não pode ser passada para a voz passiva. Eu indiquei que a premissa mas existem verbos que se apresentam como exceções. O verbo obedecer, desobedecer, pagar e perdoar. Esses podem ser passados para a voz passiva, mesmo quando eles são classificados como verbos transitivos indiretos. Existe essa concessão. Obedecer, desobedecer, perdoar e pagar. No módulo de vocês tem uma listinha desses verbos. Exatamente. Agora, o técnico assiste ao jogo. Quando ele é expulso do campo, ele assiste ao jogo. Ele não pode assistir o jogo. No slide 185. No slide 185, você tem aqui perdoar, pagar, responder, obedecer, desobedecer e aludir. Mesmo sendo verbos transitivos indiretos, eles podem ser passados para a voz passiva, tá? Mas somente esses verbos, os outros verbos não. E essa passagem para a voz passiva também é um tópico relacionado à regência. No caso da enfermeira, ela está aqui
ajudando e por isso é um verbo transitivo direto. Ela poderia, no entanto, também estar vendo, né? Essa questão é uma questão bem legal. Quando implicar, porque ela explica, gente, é incrível. A questão ela explica o, que o sentido, o uso do verbo implicar. Quando implicar tem sentido de acarretar, produzir com consequência, como consequência, constrói-se a oração com objeto direto, como se vê em. Ele não está indicando que uma dessas alternativas está correta ou incorreta. Ele está indicando que uma das alternativas se ajusta ao sentido do verbo implicar no que diz respeito a estar relacionado, a ter como consequência. Consequência, inclusive, está aqui com o tema, que essa questão é um pouquinho mais antiga. Vamos lá. Quando era pequeno, todos sempre implicaram comigo. Esse implicar está em qual sentido? Hã? Essa não é nem de pensar muito, né? Ficar no pé de tomar implicância. No sentido de tomar de implicância, você tem um verbo que pede o com. Que implica com. Esse comigo aqui, nada mais é do que o com mais o mim. Que juntando dá comigo, tá? Muitas patroas costumam implicar com as empregadas domésticas. Quem implica com. Pelo que diz o assessor, isso implica em gastar mais dinheiro. Essa construção está correta ou incorreta? Pelo que diz o assessor, isso implica em gastar mais dinheiro. No sentido, esse implicar aqui está no sentido de acarretar? Está. Por que não pode ser essa? Porque ele foi claro lá em cima no enunciado. Que o verbo implicar, no sentido de acarretar, ele pede um objeto. E aqui ele está com a preposição, mas nós falamos. Essa atitude implica em... Não. Em rever a papelada. Essa atitude implica rever papelada e não em rever papelada, tá? Aqui implica não em gastar mais dinheiro, mas implica gastar mais dinheiro. Beleza? Essa aqui, apesar de estar com o mesmo sentido, por isso que eu acho legal o enunciado, porque vocês às vezes leem só até uma parte do enunciado e esquecem que tem um residual ali para ser analisado. O banqueiro implicou-se. Esse implicar não está no sentido nem de acarretar, nem no sentido de tomar implicância. Está no sentido de se envolver. E aí, no sentido de se envolver, de se misturar, eu realmente tenho a necessidade da preposição em. O de baixo, um novo congelamento de salários, implicará uma reação dos trabalhadores. Aqui, o verbo implicar, pensando em acarretar como consequência a reação dos trabalhadores, sem preposição, verbo transitivo direto. Não posso colocar a preposição quando o verbo implicar está no sentido de acarretar, ter como consequência. Colocar uma preposição é um erro de regência. O concurso sabe que nós usamos o em? Sabe. E aí é esse tipo de verbo que eles colocam lá. Porque eles sabem que nós erramos. Assinale a alternativa, a única alternativa incorreta quanto à regência do verbo. E aí? Aqui nós começamos a retomar algumas observações, né? O verbo perdoar. O verbo perdoar, ele segue o mesmo paradigma do verbo pagar. O verbo pagar, se eu pago uma coisa ou se eu pago a uma pessoa. O verbo perdoar é o mesmo. Se eu perdoo uma coisa ou se eu perdoo a uma pessoa. Eu estou perdoando uma coisa ou a uma pessoa? Então, se eu perdoo uma coisa, eu estou tendo aqui um verbo transitivo direto.
Se eu substituo isso aqui por um pronome, eu posso substituir pelo pronome li? Eu tenho que substituir pelo pronome o ou a. Lembrou ao amigo que já era tarde. Gente, esse está certo, ele quer incorreta. Notem o seguinte. Nós temos uma observação aqui, aí no módulo de vocês relacionada ao verbo lembrar e o verbo esquecer. O verbo lembrar e o verbo esquecer, eles podem ser chamados de verbos pronominais. O que é ser um verbo pronominal? É aquele verbo que será acompanhado por pronome. Ó, lembre-me lembrei de seu aniversário. Segunda-feira. Lembrei-me de seu aniversário. Lembraram-me de seu aniversário. E lembraram-me o seu aniversário. Me digam uma coisa. Quais ou qual dessas construções está adequada? Está adequada ou estão adequadas? Não pode a preposição... Me diga assim, a primeira está correta? Não. A segunda está correta? A terceira está correta? Estou perguntando. Tá ou não tá? Tá correta? A quarta está correta? Quem acha que está correta, levanta a mão. Quem acha que está incorreta, levanta a mão. Então eu coloco incorreta. Lembrei de seu aniversário está incorreta. Lembrei-me de seu aniversário está correta. Lembraram-me de seu aniversário está incorreta. E essa aqui está correta. Lembrei de seu aniversário. Oxe, está incorreto. Aqui. Vocês acertaram quantas? Ok. Lembrei de seu aniversário e lembrei-me de seu aniversário. O verbo lembrar aqui, ele não é pronominal. Quando ele é pronominal regido pela preposição de, no caso aqui, ele é pronominal regido pela preposição de. Eu só vou poder colocar o de se ele for pronominal. Se ele não for pronominal, eu não posso colocar. Ok? Posso ir, não posso? Lembraram-me de seu aniversário. Reparem só. Lembrei seu aniversário. Mas nós falamos direto. Menina, lembrei de seu aniversário? Lembrei de você? Aí você tem que colocar lá, lembrei-me de você. Só que quando nós chegamos aqui na letra E, na
terceira questão, na terceira estrutura, nós vemos o mi e queremos, já que nós estamos vendo o mi, queremos ver também o de. Só que nessa construção eu não posso ter o de, porque nessa construção ele não é pronominal. Rose, não entendi. Verbo pronominal é aquele que tem uma partícula integrante. Esse pronome aqui que acompanha o verbo, ele é chamado de partícula integrante. Ok? Ok? Beleza. Bom, ele só vai ter uma partícula integrante quando este pronome aqui apontar para o mesmo sujeito, para o sujeito. Quem foi que lembrou? Eu. E é eu que estou sendo lembrada. Então, quando esse mi aponta para o sujeito, este verbo ele vai ser chamado de pronominal. No caso aqui, este mi aponta para o sujeito? Exatamente. Então, um sujeito diferente. Quando é sujeito diferente, eu pego esse verbo aqui, ó, e pergunto. Quem lembra, lembra o quê? Eu lembro uma coisa. O que eu estou lembrando? Seu aniversário. Objeto. Como é que eu tenho uma preposição? Perceberam? E eu estou lembrando o seu aniversário. Eu estou lembrando o aniversário a quem? Alguém está lembrando o aniversário a mim. Então, quem lembra, lembra uma coisa a alguém. Então, aqui eu tenho um objeto indireto regido pela preposição a. Se fosse terceira pessoa, seria o li. Como minha primeira pessoa, colocou aí, tá? É por isso que a de baixo está certa. Ah, mas aí ele não coloca me lembrei no início, não. Só se tiver alguma estrutura para ele colocar antecedendo. Nem tudo que o Word diz que está correto. Então é melhor a gente até tomar cuidado. Ajuda muito, mas as questões gramaticais é melhor que nós cuidemos melhor delas, tá? De modo mais prudente, melhor dizendo. Posso ir? Olha. Lembrou ao amigo que já era tarde. Quem lembra, lembra algo a alguém. Aqui a minha preposição, a regência está adequadíssima. Meu verbo, no caso, é um verbo transitivo direto e indireto. Moraram na Rua da Paz. O verbo morar aqui é legal porque a gente consegue, apesar de quase ninguém ter dúvidas de qual é a regência do verbo morar, é bacana nós frisarmos a relevância de percebermos qual é o valor semântico da preposição em e da preposição a, quando essas aqui introduzem ideias de lugar, porque elas podem introduzir outros tipos de ideia, tá? Quando elas introduzirem uma ideia de lugar, eu tenho que tomar cuidado em utilizá-las, porque o em é para quando eu tenho um verbo com ideia fixa, tá? Sem movimento. E o a com ideia estática, na verdade. E o a com a ideia de movimento. Morar me dá ideia de movimento ou de estaticidade? Beleza. E o verbo ir me dá ideia de movimento ou estaticidade? Movimento. Então, posso dizer que eu vou na sua casa? Não, porque a preposição em me dá ideia de estaticidade. É porque o domicílio é um lugar fixo, tá? Você vai fazer uma entrega. Você vai fazer uma entrega em? Porque você vai entregar. Você entrega algo a alguém em algum lugar. Tá. Você entrega algo a alguém em algum lugar.
Como o domicílio é o lugar fixo, você não tem condições de colocar a preposição a na entrega a domicílio. Você tem que dizer entrega em domicílio, porque é o domicílio fixo, tá? A ideia é fixa. Se você tem, eu vou no banheiro, eu vou ao banheiro, mas nós falamos como? Ah, aí já é uma outra questão. Quando eu digo que eu estou sentada à mesa, eu estou sentada em cima da mesa, eu estou sentada próxima. Então você tem essa ideia de aproximação também, não de lugar exato. Eu estou falando no telefone, eu estou trabalhando no computador. Se eu não for técnico, se eu for um técnico de informática, eu trabalho no computador. Mas se eu for professora, eu estou trabalhando ao computador, porque eu tenho uma ideia de aproximação, tá? A festa vai acontecer na maison situada à Rua das Dálias. Essa frase está adequada? A festa vai acontecer na maison situada à Rua das Dálias. Não. Porque situada me dá a ideia de quê? De estaticidade. Então, situada na Rua das Dálias. Mas, gente, o que tem de convite de formatura e de casamento com a festa vai acontecer na mansão, não sei o que, situada à rua, não sei o que. Ai, meu Deus, vai dar uma olhadinha? Vamos lá. Meu amigo perdoou ao pai. O verbo perdoar no sentido de perdoar pessoa, é um verbo transitivo e indireto. Lembrou de todos os momentos felizes? Essa aqui está adequada? Por que não está adequada? Porque quem lembra, lembra algo, ou quem se lembra de algo. Ele está aqui lembrando, deveria lembrar algo. Eu não poderia colocar essa preposição. Eu quero que vocês tentem fazer essa quinta. Eu quero que vocês tentem fazer a quinta, porque tem uma complexidade um pouquinho maior. A quinta e logo a 12ª. Ultimamente você está tão mal educada, né, Gabi? Pessoal que está em casa, eu vou dar uns 5 minutinhos para o pessoal fazer aí em casa e também aqui Façam as duas questões, a quinta e a 12ª. São questões um pouquinho mais, com um pouquinho mais de texto. Não são mais difíceis, elas têm mais texto. E mais texto pressupõe um medinho maior, tá? Olha, assinale a alternativa em que há erro de regência verbal. Marcaram qual? O pessoal é besta, o pessoal que escolhe a tem sei e é, né? Sei e é. Mas é porque o pessoal é besta, o pessoal geral é besta. Porque pensa logo em marcar uma das duas porque elas são parecidas. Aí coloca logo na cabeça, se são parecidas, tem alguma coisa errada com uma delas. Vamos por etapas. O nosso gabarito realmente é a letra D. E vocês vão perceber que é uma coisa tão besta, e eu falei sobre uma estrutura muito parecida ainda hoje. Era uma noite calma que as pessoas gostavam. Esse que se refere a noite calma, é um pronome relativo que tem, portanto, 2 braços. O braço semântico da substituição, o braço sintático com o qual está se relacionando sintaticamente. O verbo gostar, ele pede a preposição de. Se o pronome relativo está na posição do objeto indireto do verbo gostar, antes desse que, eu deveria encontrar um de. Portanto, era uma noite calma de que as pessoas gostavam. Vou analisar as demais para nós identificarmos só essas relações de regência e vocês perceberem o quanto é rápido fazer uma questão de regência mesmo. Os padres das capelas, que mais dependiam do dinheiro, desfizeram-se não é? Tem um em escondido aqui, né?
em elogios à garota. Eu estou tratando de qualquer padre? Eu estou tratando de qualquer capela, na verdade? É qualquer capela? São aquelas capelas que mais dependiam do dinheiro. Essa informação não é sobre padres, porque não são os padres que dependem do dinheiro, são as capelas. Esse que é um pronome relativo. Como todo pronome relativo, ele tem dois braços. O braço sintático se relaciona com o depender. E o braço semântico se relaciona com o capela. Quem dependia do dinheiro, se está na posição de um sujeito, ele não vai ser precedido por preposição. Mesmo assim, é regência verbal, mas eu quero analisar com vocês também algumas regências nominais, tá? Quem se desfaz em. Se desfaz de? Ah, tá. Mas se desfazer aqui no sentido de se desmanchar. O desfazer no sentido de descartar, desfazer de mesmo. Desfizeram-se em elogios. E quem faz elogio a. A garota, eu sei qual é a garota, não sei? Sei qual é a garota, portanto, A mais A, acento grave. Apesar de ele estar pedindo no enunciado regência verbal, é sempre interessante que nós façamos a ampliação. A letra B, ela nos pega porque a maioria das pessoas não sabe o que são admoestações e o que é um rábula. Rábula pode ser um advogado sem formação, ou seja, uma pessoa que faz o exercício ilegal da profissão, ou pode ser um advogado mau caráter, tá? Ser chamado de rábula no meio do direito, no entanto, é uma coisa condenável. Admoestações são considerações. Vejam que eu encontro de novo um que. Esse que, novamente, é um pronome relativo, que tem dois braços. Um braço semântico e um braço sintático. O braço sintático está se relacionando com o verbo fazer e não com o verbo insistir. Porque quem insiste em fazer uma coisa, insiste em fazer admoestações. Eu não posso ter preposição porque se trata aí de um objeto direto. Acabaram por não produzir efeito algum. Que não produz uma coisa. Efeito algum sendo um objeto direto não tem preposição. Essa letra C, ela está aqui relacionada a esse cujas, que é também um pronome relativo. E como todo pronome relativo, ele tem o quê? Dois braços. Esse que, apesar de ser um pronome relativo, ele não vai ser analisado identicamente da forma como eu analiso o que. Porque o que ele se relaciona sempre com um substantivo, esse cujas também. E o que pode se relacionar na palavra seguinte com verbo, com adjetivo, com substantivo sem sentido completo. No caso do cuja, ele sempre estará entre dois substantivos, estabelecendo uma relação de posse entre esses dois substantivos. A semelhança que permanece é o fato de que a preposição que é exigida aqui antes do cuja, ela tem que ser requisitada por alguma coisa que está na sequência. Repita. Esse em ou esse cuja? O em sim. Ele está se relacionando com algo que está na sequência, não o substantivo, é mais na sequência. Quem se reflete em. Então, o verbo refletir pede a preposição, é por isso que a preposição está aqui. A relação que nós temos aqui embaixo, notem que já não é uma relação que apresenta esse si aqui, ó. Encontrou o si, muda a forma de análise. O imigrante cujas faces refletiam a angústia. Quem é que refletia a angústia? E a angústia refletia as faces de quem? Eu não tenho reflexo nas faces do imigrante. Eu tenho o reflexo da angústia estabelecido pela face, tá? No imigrante. 12ª. Olha, quando vocês veem uma questão com alternativas longas e não sabem exatamente
o que procurar, porque regência é muito amplo, né? Você pode ter regência nominal ou regência verbal. Vocês vão ter que analisar cada um dos termos. Rose, mas isso demora. Não demora. Vamos ver que não demora? Desde abril já é possível. Já é possível o quê? Perceber o quê? Algum decréscimo de quê? Da atividade econômica. Com queda de quê? Produção de quê? De bens de quê? De consumo duráveis, especialmente eletrodomésticos. E do faturamento, ó, a queda da produção e do faturamento real. É faturamento de quê? Do comércio varejista. Foi difícil fazer análise de regência dos termos? Foi? Não. Letra B. Apesar de quê? Da queda de quê? Quando? Espera-se aceleração em quê? Fenômeno igual a quê? É observado em quê? Em decorrência de quê? E da concentração de quê? E aumento de quê? Muito rápido. Vocês chegaram a marcar qual? Vocês marcaram qual? Vocês marcaram? Desde dado? Não, o erro aí é em um acento grave, mas eu não lembro em qual estrutura está. Mas vamos ver. Os principais focos de quê? E incerteza em relação a quê? Ó, esse AS aqui é o A de relação mais o AS de perspectivas, por isso que tem um acento grave. Se não tivesse, não poderia. Perspectivas para quê? Nos próximos anos, referem-se a quê? O que se refere a algo, não é? É a qualquer evolução? É uma evolução específica, não é? Então, A mais a fusão, falta um acento grave. Se a questão for de regência, prestem atenção no acento grave. É porque você sabe a que evolução se refere. Não é qualquer evolução. Sim. Uhum. Porque se você não restringe com artigo, você acaba generalizando. Preço internacional não pode, porque a única coisa que vai poder especificar é o artigo. O adjetivo não restringe, o adjetivo qualifica, tá? O comportamento de quê? Oi, gente, acorda. O comportamento de quê? Aqui, menina, letra C. Depois do petróleo, dos preços administrados domésticos e o ambiente econômico externo. Aí vamos à letra D. Desde maio, porém, entraram em foco outros fatores. O racionamento de quê? A intensificação de quê? E a depreciação de quê? É difícil fazer? Qual, hein? Por que errado? Entrou no foco. O que está no foco? Aí é porque o grande problema nosso é não sabermos identificar transitividade verbal. Os verbos intransitivos, eles não pedem objeto, mas eles podem requisitar uma circunstância. Então, que entra, tira. Seu marido que esteja entrando em qualquer lugar aí, para você não perguntar onde é que ele está entrando. Conte-me outra, viu? Que vai ser suficiente. Que entra. Mas no caso até que pode entrar na igreja, no sanatório, em qualquer lugar. A mais nova fonte de quê? É o choque derivado de quê? Limitação de quê?
Oferta de quê? Onde? Pôs a grande dificuldade em quê? Seus efeitos com o grau de quê? Quando ele é muito genérico e tem uma estrutura muito grande. Você analisa cada uma das estruturas, porque senão você vai se perder. Esse acento grave que aparece aqui, que não aparece aí, é muito sutil, gente. É. Então tem que analisar cada uma das estruturas. Vão a sexta questão, né? Porque eu falei da quinta. Indique a alternativa correta. Sempre pago pontualmente minha secretária. Está correta? Não. Porque pagar e perdoar, coisa ou a pessoa. Aqui é pessoa, então tem que ser a minha secretária. Eu tenho a obrigação de colocar acento grave aqui? Não, porque eu tenho um pronome possessivo. Se eu não tivesse esse pronome possessivo, eu teria a obrigação. Você não lhe viu ontem. Eu vou lhe dizer uma coisa a você. Eu vou lhe dizer uma coisa a você. Que essa Mas porque a outra faz a mesma coisa. Tô te bulindo, né? Você não lhe viu ontem. O verbo ver. Que ver é uma coisa. Então, o verbo transitivo direto. O li é para objeto indireto. E nem é todo objeto indireto. É somente aquele objeto indireto regido pela preposição a. Ó, a cara de Gabriela. Eu vou lhe dizer uma coisa a você. Aí é para dizer duplamente. É para dizer duplamente. Mas eu não estou questionando não, Gabi, é porque eu acho engraçado. A sessão for assistida por todos os críticos. Ela está correta? É no sentido de ver ou de ajudar? Eu não gosto muito dessas questões sem contexto, não. São terríveis, né? É, porque os críticos podem ajudar de uma forma ou de outra a sessão. Aqui dá a impressão de que realmente foi vista. O verbo assistir no sentido de ver é um verbo de que tipo? Transitivo e indireto. O verbo assistir, sendo um verbo transitivo e indireto, pode ser passado para a voz ativa ou passiva? Não. Então aqui isso é inadequado. Só que não tem contexto. E aí essas questões sem contexto são questões terríveis, porque são possíveis de serem submetidas a recurso, tá? Ela não está correta, considerando que o verbo assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto e, por conseguinte, não poderia ser passado para a voz passiva. Custei 2 anos para chegar a doutor. É, porque pode ser aquele de doutorado. E aí? Tem algum problema nessa construção? Tem algum problema nessa construção? Não. Não tem nem problema de concordância, nem problema de regência. O ideal a que visavam... Opa, tem problema de concordância, peraí. Ele quer a correta. É porque, como é muito amplo, das 5 alternativas, 4 estão relacionadas com regência, mas essa aqui, o erro é por causa da concordância do verbo custar aqui, no sentido de levaram 2 anos. Eu não custei. Eu posso dizer que eu custei 2 anos? Eu posso dizer isso? Não, custaram a mim 2 anos. Então, essa aqui está incorreta também. A de baixo, ela tem aqui um que. Esse que é um pronome relativo. Como todo pronome relativo, o que, é que ele tem? Um braço semântico da substituição, um braço sintático. No braço sintático, ele está se relacionando ao verbo visar. O verbo visar no sentido de marcar, apontar, é um verbo transitivo direto. Mas nesse sentido, que é de ambicionar, é um verbo transitivo indireto. Isso significa dizer que ele pede a preposição a
que vem aqui, olha, antecedendo o pronome relativo. É porque o verbo assistir no sentido de ver não vai poder ir para a voz passiva. Que foi aquela observação que eu fiz com vocês, para vocês. Assinale a alternativa correta quanto à regência. A peça que assistimos foi muito boa. Sem contexto é péssimo, né? Mas a gente consegue perceber que esse assistir é no sentido de ver, por isso pede uma preposição. Estes são os livros que precisamos. Esse que é pronome relativo, precisar. Quem precisa, precisa de. Tem que ficar aqui antes do pronome relativo. Esse foi um ponto que todos se esqueceram. Verbo esquecer acompanhado por pronome. Verbo pronominal. E se é um verbo pronominal, ele pede a preposição de que todos se esqueceram. Também aqui relacionado com o pronome relativo que, tá? Guimarães Rosa é o escritor que mais aprecio. Quem aprecia, aprecia ao a. Eu aprecio ao café ou eu aprecio o café? É só para ficar chique no último, né? Eu aprecio o café. Então, o verbo apreciar, por ser um verbo transitivo direto, o que, sendo um pronome relativo que está se relacionando aqui com o escritor e se ligando sintaticamente ao verbo apreciar, ele, o que, vai estar na posição do objeto direto. Então, não tem preposição. Encontramos a estrutura correta quanto a regência verbal. Mesmo assim, vamos analisar a próxima alternativa. O ideal que aspiramos. Aspiramos no sentido de respirar? No sentido de desejar. Pronome relativo, dois braços, aspirar a. O a vai ter que ficar aqui antes do que. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Ele custará muito para me entender. Ele quer a correta, né? A incorreta, tá. Ele custará muito para me entender. Hei de querer-lhe como se fosse minha filha. Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes porque aspiram o ar puro. O presidente assiste em Brasília há 4 anos e chamei-lhe sábio, pois soube decifrar os enigmas da vida. Vocês marcaram qual? A incorreta por qual razão? Vamos de baixo para cima, tá? Chamei-lhe sábio. Quem chama a alguém Acho que é essa que eu questiono o gabarito. Toda vez que eu faço. Deixa eu só... Qual é a questão? Bom, vamos aqui. Chamei-lhe sábio. O verbo chamar, ele pode ser um verbo transitivo direto. Ele pode ser um verbo transitivo indireto. Eu posso dizer que chamei alguém de sábio ou chamei a alguém sábio, tá? Independente disso, eu só tenho uma mudancinha. É o horário, né? Ela vai se cansando, uma coisa. Eu tenho aqui um li que está na posição do objeto indireto. Se fosse o objeto direto, seria o quê? Seria o a ou o o, né? O presidente assiste em Brasília. Assistir no sentido de morar. No sentido de morar, ele vai pedir um objeto. Um objeto, né? No sentido de morar, ele vai pedir um objeto. Ele vai pedir um advérbio. É um verbo intransitivo. Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes porque aspiram
O ar puro, no sentido de respirar, verbo transitivo direto. Hei de querer-lhe como se fosse a minha filha. Esse verbo querer, ele não está no sentido de possuir. Quando está no sentido de estimar, ele é um verbo transitivo indireto. E por isso ele vai poder ser acompanhado pelo li. Tá? Ele custará muito para me entender. O verbo custar aqui é que não pode ser, é muito mais uma inadequação vocabular do que exatamente um problema de regência, tá? Ele está sendo usado como o verbo levar, ele vai levar muito tempo para me entender. Como não tem a ideia temporal, ele tem um uso inadequado aí na questão. Mas não é exatamente pela regência, pelo uso inadequado do termo. O verbo querer, eu lhe quero bem. Quando eu digo eu lhe quero bem, eu estou dizendo que eu quero você? Não, eu estou dizendo que eu estimo você. E aí, no sentido de estimar, é um verbo transitivo indireto. Sim. Assinar a alternativa que apresenta incorreção quanto à regência. Nós nos valemos dos artifícios que dispunhamos para vencer. Vocês marcaram? Vocês não chegaram a marcar, não, né? Quem se vale, se vale. Quem se vale, se vale de. Esse que. Quem dispõe, dispõe de. Então, você se dispõe, ó, de que dispunhamos para vencer. Falta a preposição. Por isso, já encontramos o nosso gabarito. É a correta, né? A incorreta, na verdade. Ele preferiu pudim a groselha. Está incorreta? Não, porque tem paralelismo. Inclusive, em homenagem a esta questão que eu trabalho com aquela observação sobre o verbo preferir que eu apresentei para vocês no início da aula. O esporte de que gosto. Quem gosta, gosta de. Isso aqui é um pronome relativo. Sua beleza lembrava a mãe, quando apenas casada. Quem lembra, lembra algo. Não digo com quem eu simpatizei. Quem simpatiza, simpatiza com algo. O verbo namorar, é que tipo de verbo de acordo com sua regência? E aí? De que tipo? Faz uma frase. Não. Na música dos tribalistas eu já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me falta sonhar, né? Pois é, todo mundo de minha faixa etária conhece a música. Nesse caso, nessa construção, o verbo namorar está sendo utilizado como um verbo intransitivo, porque não importa a questão do objeto, é a ação verbal em si. Mas se você diz namoro, Gabi, como é o nome do seu marido? Gabi namora Fernando ou Gabi namora com o Fernando? Ela não namora, é casada, fecha a cara, né? Ela namora Fernando, porque o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Esse com, no entanto, de tanto ser utilizado, alguns gramáticos já estão reconhecendo não como um erro. Se a questão, no entanto, perguntar norma culta, esse com está errado. Se a questão... mas é a dinâmica mesmo. Porque se eles não aceitassem o que o falante apresenta, nós estaríamos falando latim. A evolução faz parte. Assinale a alternativa que apresenta um desvio em relação à regência verbal. Simpatizei com toda a diretoria e com as novas orientações. Quem simpatiza, simpatiza com. Há alguns dos novos diretores com os quais não simpatizamos. Quem simpatiza, simpatiza com, antes do pronome, com os quais. A firma toda não se simpatizou com a nova diretora. E aí, isso está adequado?
Não se simpatizou. É, eu não posso. Eu não posso nem apresentar isso aqui se eu tenho o meu objeto indireto aqui, tá? Algumas questões podem perguntar o que é esse se. Se algumas questões perguntarem o que é o se, ela não está perguntando se está certo ou errado. Ela está perguntando o que é. É uma partícula expletiva, aquela que não tem função sintática. A partícula expletiva, o se como partícula expletiva, é um erro de acordo com a norma culta. Mas tem uma classificação, tá? Não tem funcionalidade. Mas não tem funcionalidade sintática, Gabi. Mas ela trabalha com o aspecto de intensificação semântica. Agora é a última, agora é a última. A outra, vamos, a via eu passo. Corre, mulher, corre, mulher. Assinale a alternativa em que o significado do verbo apontado entre parênteses não corresponde à sua regência. Com sua postura séria, o diretor assistia todos os funcionários do departamento da empresa no sentido de ajudar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, no sentido de ajudar. O verbo assistir é um verbo transitivo direto. Ele não vai pedir a preposição. No grande auditório, o público assistiu às apresentações da orquestra experimental, no sentido de ver, perfeito, verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Esta é uma medida que assiste os moradores da Vila Olímpia, no sentido de cabe, de caber. E aí o último fica ridículo, né? Estudantes brasileiros assistem na Europa durante um ano, no sentido de observar? Não, no sentido de morar. Vocês estão livres de mim, olha que coisa boa. Até terça, aniversariante do dia. Parabéns para você, muito bem, muito bem. O quê? Não pode. Parabéns para você na segunda. Tchau. Meninos e meninas da internet, espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Nos acompanhem sempre, estou sempre transmitindo aulas ao vivo. E estou com aquela proposta bacana do curso de extensão em língua portuguesa 6 meses em minha companhia. Bom, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa e aquela que aposta em vocês sempre, tá? Tchau.